O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil. Olá, criançada! Estamos de volta para mais uma aventura especial no programa Deixa que eu conto. Aproveita e chama todo mundo que o programa está começando agora. Eu sou Andréa Soares. E eu sou Leandro Medina. Nós somos artistas cênicos, compositores e contadores de histórias. E estamos aqui para falar sobre a Amazônia, região da maior floresta do mundo. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o estado de Roraima, que fica bem no norte do Brasil. Vamos também contar uma história que vem dos povos Taurepang, que fica naquela região, aprender mais palavras de origem tupi e ainda brincar com uma música linda que fala sobre imaginação. Vai ser muito divertido e é bom a gente ir se preparando, porque a história já está querendo chegar. Olele, roda moeda, olele, a história chegou. Olele, roda moeda, olele, a história chegou. Deixa que eu conto. Não deixa que eu conto. Peraí, deixa que eu conto. Então vamos contar nós dois. Deixa que eu conto. Não, deixa que eu conto. Peraí, deixa que eu conto. Então vamos contar nós dois. E para que ela fique guardada no nosso coração, vamos aquecê-lo para receber a história com muito amor. Para isso, a gente vai juntar as mãos, que devem estar sempre limpas e lavadinhas, e esfregar. Esfreguem, esfreguem bem rapidinho, até ficar bem quentinha. Depois, é só colocar sobre o coração, para esquentar ele também. Pronto, acho que estamos preparados. Pode vir, história! Há muitos e muitos anos atrás, numa aldeia dos índios Taurepang, no estado de Roraima, viveu um índio chamado Macunaíma. Ele era filho do cacique Kaponocoque e ficou conhecido em todos os povos daquela região por sua coragem e valentia. Existem muitas histórias sobre o Macunaíma, a maioria delas contando suas aventuras e de como aprendeu a conhecer a floresta com a ajuda do seu pai e dos homens e mulheres sábios do seu povo. Ele costumava sair pela selva com seu pai, Kaponocoque, para caminhar e conhecer coisas novas, mas o jeito dele aprender era um pouco diferente. Primeiro, o pai deixava Macunaíma viver um desafio para ver se ele conseguia se resolver, e só depois ele dizia se ele estava certo ou não, explicando como deveria ter feito. Um dia, os dois saíram para pescar juntos. Ainda era madrugada e estava escuro, mas a lua iluminava o caminho. Eles andaram em silêncio, ouvindo o barulho da mata, o riacho, os pássaros que cantam de noite. Em um determinado momento, Kaponocoque aproximou-se do ouvido do filho e lhe disse que caminhasse com cuidado para não fazer barulho. Macunaíma obedeceu. Afinal, seu pai sabia muito sobre a natureza e devia ter uma razão para aquilo. Seguiram andando, passo a passo, pé ante pé, devagarinho. E quando chegaram à beira do riacho, tiveram uma grande surpresa. Viram muitos peixes, mas muito mesmo, que dançavam em cima das águas. Eles chacoalhavam o rabo, espirrando água para todo lado. Os peixes maiores faziam um barulho alto, tui, 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 tui. E já os peixes menores faziam barulhinhos que pareciam grilos. Cri, 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 cri. Depois de dançarem, eles foram se aproximando da beira do riacho. Kaponocoque prendeu um pedaço de algodão na ponta de um pau, pegou sua pedra uató, que quando batia uma na outra, soltava umas faíscas que viraram fogo, e acendeu as tochas. Quando iluminou, eles puderam ver que os peixes estavam saindo do riacho e se deitando na margem. Pareciam cansados. Pai e filho foram lá e começaram a pegar os peixes maiores, chamados uaracu. Macunaíma não parava de pensar na imagem dos peixes dançando e resolveu perguntar a seu pai. Pai, por que os peixes dançaram por cima da água e depois pularam aqui para a terra? Eu nunca vi isso antes.
é que no mundo dos peixes também se vive como no nosso. Lá eles fazem festas que nem a gente, com bastante dança. Às vezes eles ficam meio tontos e vêm para a beira descansar. O jovem guerreiro ficava cada vez mais maravilhado com as histórias que o pai foi contando, dizendo: "Nossa, eu vi isso com os meus próprios olhos." Depois de juntarem os peixes e colocarem na cesta de palha, eles voltaram para a aldeia. No caminho, Macunaíma perguntou: "Mas pai, como o senhor sabe que os peixes também fazem festa?" Eu fiquei curioso. Caponocoque deu uma longa gargalhada com a curiosidade do rapaz e começou a contar uma antiga história. Disse que havia por aquelas terras um homem chamado Maracaveri. Ele foi um grande sábio da aldeia que conhecia muitas coisas da natureza. Sabia que fruta que era venenosa e qual era boa de se comer, sabia dos animais, os que caçavam de noite e os que vivem na água e na terra. Conversava com os espíritos da floresta para ajudarem na cura das pessoas. Também disse que ele gostava muito de nadar e de conversar com os peixes e que passava dias dentro do rio, lá no fundo, onde os peixes se encontravam para contar suas aventuras. Um dia, Maracaveri resolveu dar uma festa e convidou todos os peixes do rio. A festa seria em cima da terra onde ele tinha preparado uma fogueira e colocado frutas e sementes para que todos comessem. Serviu caxiri, uma bebida feita de mandioca, e todos os peixes comeram, beberam e dançaram a noite toda. Antes do sol nascer, os peixes voltaram para o rio e Maracaveri retornou feliz para sua casa. Passaram-se alguns dias e os índios mais velhos da aldeia foram chamados pelo cacique para pescar e trazer alimentos. Maracaveri já foi avisando a sua esposa que não iria pescar, que ele precisava fazer algo muito importante, e se dirigiu à casa de reza. Enquanto isso, os índios prepararam o barbasco, uma espécie de veneno feito de plantas que só fazia mal aos peixes, e se encaminharam ao rio. As mulheres foram junto para cavarem trilhas no chão onde o barbasco pudesse escorrer para a água. Assim, o veneno deixaria os peixes tontos. De repente, vários peixes, todos grandes, começaram a boiar junto à beira. Os índios iam tirando da água, enquanto as índias colocavam tudo numas cestas. Foram tantos peixes que foi preciso buscar mais cestas na aldeia. Ao saber disso, a mulher de Maracaveri correu para avisá-lo que os índios estavam precisando de ajuda e que ele fosse para lá. E contava com muita euforia que os peixes eram imensos, mas o marido não se empolgou muito e calmamente foi na direção do rio. Quando chegou lá, viu uma quantidade grande de peixes amontoado nas cestas e reconheceu que todos eram seus amigos. Ficou triste e pulou no rio. Os outros índios viram, mas, como era de costume ele nadar ali, eles não estranharam. Só que Maracaveri começou a dançar na água, movimentando-se como se fosse um pirarucu, o maior peixe dos rios, formando uma maresia forte. De repente, ele começou a cantar e o que se viu foi algo mágico. Os peixes que estavam dentro das cestas começaram a se mexer e ganhar força. Foram pulando um por um até chegarem próximo da beira e voltaram para o rio. Ninguém acreditou no que estava vendo. As cestas ficaram vazias. Maracaveri e os peixes dançavam na água, movimentando a correnteza, enquanto todas as pessoas observavam aquela festa. Eles foram na correnteza do rio, formando um só cardume, se afastando e indo embora até desaparecerem para sempre. Na aldeia, as pessoas que viram tudo acontecer começaram a chorar e lamentar pela partida de Maracaveri, que havia se transformado num peixe gigante e seguido seu novo destino, que era viver nas águas do Rio Branco. E até hoje, de vez em quando, os peixes dos rios repetem essa festa que Maracaveri fez para eles quando era homem. Nesses dias, os peixes procuram as beiras dos rios, onde ficam guardadas pedrinhas redondas e coloridas, e lá eles dançam e pulam para se lembrar do grande amigo.
Curiosidades da Amazônia. Hoje, o Curiosidades da Amazônia vai falar de Roraima, um dos estados que fazem parte da região amazônica. Roraima é terra de muitos povos indígenas, como os Ingaricó, os Wapixana, os Macuxi e os Tarepangue, entre outros. Estes últimos gostam de ser chamados de Pemon e são aqueles que sabem muitas histórias sobre o Macunaíma, igual a que contamos hoje. Mas Roraima também recebeu gente de diferentes lugares do Brasil que foram para lá para trabalhar ou em busca de ouro e diamante. O estado de Roraima tem em seu território 3 tipos de vegetação. A floresta, que é que tem árvores altas, com muitas folhas e é muito úmida. O cerrado, que tem árvores baixas, às vezes um pouco torta, e plantinhas que ficam próximas do chão. E a vegetação serrana, que tem poucas árvores e fica mais próxima da montanha. Isso faz com que no mesmo estado, além de encontrar muitas plantas diferentes, também encontramos animais que gostam de morar nesses 3 lugares diferentes. Então a gente pode achar jacarés, tamanduás, lontras, veados, tatus e muitos outros. Uma coisa legal da gente saber é sobre o Monte Roraima. Ele é uma espécie de montanha bem alta que não tem ponta. Ela é reta lá em cima, como se fosse uma grande mesa. Você consegue imaginar? O Monte Roraima é um lugar onde 3 países se encontram: Brasil, Guiana e Venezuela. E por isso ele é considerado um marco dessa fronteira tripla. O nome Roraima vem da junção das palavras Roro, que quer dizer verde, e Ima, que quer dizer serra, ou seja, Serra Verde. Há muitas histórias sobre o Monte Roraima, inclusive uma que diz que lá é o tronco de uma árvore gigante que foi cortada há muitos anos atrás, no tempo em que os bichos eram como gente. A natureza de Roraima é um grande convite a passeios, pois há muitas praias nos rios e o lago Caracaranã, que tem praias de areia fininha. Para chegar lá tem que viajar de carro por 2 horas, saindo de Boa Vista, que é a capital do estado. Vale a pena conferir. Tatu, tapioca, paçoca, açaí, Caju, mandioca, pipoca, açaí, pirão, graviola e abacaxi. São todas palavras da língua tupi. São todas palavras da língua tupi. São todas palavras da língua tupi. A palavra tupi que vamos conhecer hoje é jururu. Você já ouviu falar? É uma palavra que usamos quando uma pessoa está triste, desanimada. Isso porque o seu significado é pescoço pendido ou pescoço caído, indicando que a pessoa está de cabeça baixa. Quando a gente fica triste ou chateado ou cansado, a gente não fica meio de cabeça baixa, olhando para o chão? Então, a gente fica jururu. Olha só, a palavra vem da junção de yuru com ru, que fica yururu. E depois se transformou em jururu, que é como falamos hoje no nosso português. O silêncio é muito importante para aguçar o dom dos ouvidos. Cada minuto é valioso para conhecermos outros ruídos, como o mosquito, o som do migo. Eis o silêncio de novo. Chegou a hora de fazermos silêncio e ouvirmos os sons que vêm da natureza. Estão prontos? 1, 2, 3, silêncio! Vocês estão ouvindo o canto indígena dos povos Macuxi. Eles são um dos povos que habitam a terra indígena Raposa Serra do Sol.
vivem em 140 aldeias espalhadas ao redor do Monte Roraima. Vamos ouvir agora o canto do marreco Irerê. O marreco irerê é uma ave aquática, também conhecida como paturi, que vive nos lagos e riachos da Amazônia e podem ser observadas sempre em bandos. Essas aves comem sementes e gramas e seus ninhos são feitos bem escondidos na natureza, onde depositam até 8 ovos. Menina, tu vais ali na feira e me traz isso daqui: tacacá, tucupi, muruci, tambaqui, cangatá, bacuri, açaí e uxi. Hoje vamos conhecer uma comida chamada damurida. Ela foi criada pelos índios Macoxi, de Roraima, e é considerada sagrada por eles. Ela tem muita energia e eles costumam comer de manhã antes de ir para a roça. Igual acontece com muitas comidas da Amazônia, a damurida é feita a partir da mandioca. Ela usa o tucupi, que também está no prato chamado tacacá. O tucupi é um caldo tirado da mandioca e depois é cozido até ficar amarelinho. Em Roraima, eles também fazem o tucupi negro, que é quando ele fica tanto tempo cozinhando que muda de cor e fica escuro. A damurida é uma espécie de ensopado feito com peixe ou carne moqueada, que é quando ela é assada um pouquinho na fogueira para durar mais tempo sem estragar. Para preparar, tem que pegar uma panela de barro, colocar o tucupi, uma plantinha chamada cariru e outra chamada chicória, vários tipos de pimenta bem ardida, o peixe ou a carne e um pouco do tucupi negro. Aí é só deixar cozinhar para todos os sabores se misturarem. Égua, maninha, só de falar aqui eu tô lembrando do tão ardido que a damurida é. Se tu não gostares de pimenta, é melhor nem provar, mas em Roraima todo mundo gosta, até as crianças. E ninguém reclama de pimenta, não. E agora juntos vamos lá, com meus amiguinhos vou brincar, porque tralalalalalalá vai ser muito bom. Tralalalalalalá vai ser demais. Na brincadeira de hoje, nós vamos ouvir uma música bem bonita do Leandro, que fala das coisas legais que a nossa cabeça pode imaginar. E vocês, sabem o que é imaginar? É quando a gente cria imagens no nosso pensamento. A gente pode fechar os olhos e imaginar uma comida que a mamãe ou o papai estão fazendo na cozinha. Pode imaginar um abraço bem gostoso nos amigos e amigas da escola, ou um delicioso mergulho no rio, ou perto de uma cachoeira. Pois a nossa brincadeira de hoje vai ser ouvir a música de olhos fechados e imaginar. E depois você vai desenhar as coisas que você imaginou. Que tal? Eu acho que vai sair cada desenho tão legal. Você pode aproveitar e mandar uma foto dele pra gente aqui no Deixa que eu conto Amazônia. A gente vai adorar receber. É só fazer uma foto e mandar para o e-mail deixaqueuconto@unicef.org. Pede ajuda para alguém fotografar e enviar. Nós vamos ficar super felizes. Foi acreditando que eu fiz a minha aldeia, toda a brincadeira está lá. Foi acreditando que existem 1000 maneiras para a fantasia falar. Peixes amigos, desenhos coloridos, toda a forma que pintar. Bichos selvagens, guerreiros de verdade, tudo que eu imaginar. Foi acreditando que eu fiz a minha aldeia, toda a brincadeira está lá.
acreditando que existem mil maneiras para a fantasia falar. Peixes amigos, desenhos coloridos, toda forma que pintar. Bichos selvagens, guerreiros de verdade, tudo que eu imaginar. Foi acreditando que eu fiz a minha aldeia, toda brincadeira está lá. Foi acreditando que existem mil maneiras para a fantasia falar. Peixes amigos, desenhos coloridos, toda forma que pintar. Bichos selvagens, guerreiros de verdade, tudo que eu imaginar. Chegou a hora de mandar um abraço bem apertado e quentinho para quem está longe da gente. Nossos abraços de hoje vão para a Escola Estadual Indígena Índio Manuel Barbosa, localizada na terra indígena São Marcos, em Pacaraima, e abraços também para a Escola Municipal Indígena Vovô Jandico da Silva, na comunidade da Serra da Moça, Boa Vista, Roraima. E o Deixa que eu conto Amazônia fica por aqui. Até mais! Olele, roda moeda, olele, o programa acabou. Olele, roda moeda, olele, o programa acabou. O Deixa que eu conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/Unicef Brasil. E no Spotify. É só procurar Deixa que eu conto. Você também pode seguir a gente no Instagram pelo @Unicef Brasil e conhecer o nosso site www.unicef.org.br. A iniciativa Deixa que eu conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer-se, conviver e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação e corpos, gestos e movimentos. O programa de hoje contou com a locução e a criação de conteúdo de André Soares e Leandro Medina. A história de hoje é uma livre adaptação de André Soares sobre as histórias de Macunaíma, extraídas do livro Macunaíma no Vale dos Canaínas, de Lino Figueroa. Agradecimentos especiais a Yolanda Cavalcante pela voz de criança na vinheta Curiosidades da Amazônia, de Pedro Paulo Salles. Todas as músicas são de Leandro Medina. Músicos participantes: Rafael Gomes, Marcelo Monteiro, Leandro Medina e André Rossoi, que também assina a produção musical dos temas. Edição e mixagem: Leandro Medina e Isabelê Medina. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.